o estranho, o bizarro e o inesperado. Apaguem as luzes e sejam bem-vindos a mais uma história aqui na Casa do Sobrenatural. A história de hoje mostra que o paranormal pode estar à espreita até mesmo agora, sem que você saiba. Miguel era um jovem na faixa dos 15 anos que morava em uma movimentada cidade. Ele, seu pai Roberto, sua mãe Márcia e seu irmão Rafael estavam se mudando do apartamento no qual a família havia morado grande parte da sua vida. Roberto trabalhava em uma grande empresa, mas recebia bem pouco para suprir as necessidades da família. Já Márcia trabalhava de camelô para tentar completar a renda da família. Porém, tudo que a família conseguiu foi alugar uma casa bem antiga que não tinha morador há um bom tempo. Márcia não pensou duas vezes, afinal, a casa da sua mãe era a poucos quarteirões do lugar. Então, aceitaram. O dia foi puxado e os filhos ajudaram os pais a descarregarem os móveis para sua nova residência. O lugar era pequeno, mas não era isso que chamava a atenção, e sim que o lugar estava repleto de mofo e o cheiro era insuportável. Márcia se apressou e, com a ajuda do marido e filhos, conseguiram remover completamente o mofo. Após colocarem os móveis, quase todo dia já tinha passado. Outro ponto que deixou a família curiosa foram as janelas de grades pretas, bem grossas e antigas, cobertas de ferrugem. A família não entendia o porquê de tanta segurança, já que uma janela de grade comum já cumpriria o objetivo. Após jantarem, a família se preparou para dormir. Haviam 2 quartos na casa, o quarto dos pais e o quarto onde os irmãos ficavam. Miguel sofria de problemas respiratórios e acordou com uma tosse seca, já à madrugada daquele dia. Ele se levantou e foi em direção à cozinha. No caminho para a cozinha, era necessário passar em frente ao corredor que levava ao banheiro. Durante a mudança, a família não havia trago o número necessário de lâmpadas, então o corredor estava completamente escuro. Enquanto Miguel passava em frente ao corredor, ele teve uma sensação, aquela sensação estranha de estar sendo observado. Os pelos dos braços se arrepiaram. Ele não olhou para o corredor, mas sabia que era de lá que vinha essa sensação incômoda. Miguel seguiu para a cozinha e bebeu um copo d'água antes de respirar fundo e tomar coragem para voltar ao quarto. Ele saiu da cozinha e seguiu em direção ao quarto, até passar ao lado daquele mesmo corredor. E por alguma razão, Miguel decidiu olhar para o puro breu. Era apenas a escuridão. Ele repetiu mentalmente. Porém, ele sentia que havia algo dentro da escuridão e o olhando de volta. Ele não conseguia ver olhos, não conseguia ver uma silhueta. Ele apenas sabia que tinha algo lá. Após alguns minutos que mais pareceram horas, Miguel correu até o seu quarto e foi até seu beliche que dividia com seu irmão e se deitou. Demorou um pouco até que o seu coração acalmou-se e ele enfim pegou no sono. No dia seguinte, Miguel acordou e estava tudo bem. Porém, Márcia notou que o mofo reapareceu em diversos pontos da casa e a maior parte sendo no quarto dos garotos. Roberto saiu para trabalhar enquanto Márcia ficou e novamente se propôs a remover o mofo da casa enquanto os garotos foram para a escola. Já era tarde quando Miguel e seu irmão
retornaram e chegaram em casa. Assim que entraram, se surpreenderam, já que Márcia ainda estava esfregando as áreas com o mofo. Ela estava muito cansada, como se nem tivesse dormido na noite anterior. Os garotos levaram a mãe para a cama e no caminho ela explicava perplexa que o mofo continuava surgindo. Sempre que ela limpava em um lugar, o mofo aparecia em outro. Os garotos a deixaram na cama, já que ela estava exausta. Decidiram preparar o jantar daquela noite. Todos comeram. Márcia estava um pouco melhor depois do descanso. Ela explicou de novo o que tinha acontecido e Roberto disse que era a infiltração, já que essas paredes de casas antigas absorvem muita umidade, e se comprometeu a comprar alguns baldes de tinta assim que tivessem condições. Tudo correu como na noite anterior. Miguel e seu irmão foram dormir. Assim que deitou na cama debaixo do beliche, Miguel notou que a mancha que haviam limpado na noite anterior estava de volta e bem ao lado do seu colchão. Ele tomou seu remédio para o pulmão e decidiu dormir, já que estava muito tarde para ele tentar limpar alguma coisa. No meio da noite, assim como na anterior, Miguel acordou tossindo e com a garganta seca. Ele olhou para a mancha de mofo e por alguma razão ela parecia ter se espalhado um pouco mais. Miguel achou ser sua imaginação, porém antes de sair da cama, por alguma razão que não sabia explicar, ele olhou em direção à porta do quarto. Ela estava aberta, o que era muito estranho, porém o que chamou mais a atenção de Miguel é que havia uma silhueta em pé do lado de fora do quarto. A silhueta parecia um homem, porém não era possível distinguir nem mesmo os olhos por conta do breu. Mas a figura olhava diretamente para ele. O coração de Miguel acelerou e ele começou a suar frio. Ele não sabia o que era aquela figura. Desesperado, Miguel tentou chamar os pais, mas sua garganta estava tão seca que só saía tosse. Ele continuou encarando a figura, ainda deitado na cama, e tentando conter ao máximo sua tosse, com medo do que aconteceria caso a figura percebesse que ele estava acordado. Miguel então se cobriu completamente e após um tempo caiu no sono. Já era manhã quando Miguel percebeu seu pai trocando a lâmpada que ficava no corredor, logo do lado de fora do quarto dos garotos. Miguel se lembrou que sempre deixavam uma lâmpada acesa no exterior do quarto e a porta encostada. Porém, durante o evento da noite passada, não havia nenhuma lâmpada acesa. Roberto, enquanto trocava a lâmpada, afirmou que a lâmpada estava ligada e acesa, mas que aparentemente havia se queimado durante a madrugada. A lâmpada estava quase completamente escura. Durante o café, Miguel contou o que havia acontecido. Roberto achou que era algum invasor e decidiu conferir se alguma coisa havia sumido. Enquanto isto, Márcia decidiu limpar o mofo ao lado da cama. O dia correu normalmente e após voltarem da escola, encontraram sua avó na residência e ela estava benzendo o lugar. Aparentemente, ela veio visitar Márcia e sentiu uma energia ruim no lugar. Ela foi buscar água benta em sua casa, já que havia recebido do padre da igreja local, e resolveu benzer a casa. Por alguma razão, ela decidiu deixar todas as lâmpadas acesas durante o processo. A avó já havia benzido a casa quase completamente quando a lâmpada do corredor, no exato lugar que Miguel havia visto a silhueta, queimou sem explicação.
A avó já estava se preparando para ir embora, após benzer todos os cômodos, porém decidiu voltar até este corredor. Havia mais da metade do frasco de água benta e ela usou todo o restante no corredor. Ela rezou por cerca de 1 hora em frente ao corredor e, após terminar, se despediu de todos e foi embora. Desde então, nada de estranho aconteceu na casa. O mofo não reapareceu e a lâmpada do corredor não queimou novamente. 2 anos se passaram e Márcia conseguiu um emprego fixo. Roberto recebeu um aumento, o que possibilitou comprarem uma casa só para eles. Como já estavam cansados de casas antigas, compraram uma casa nova em um bairro novo, que ficava a 2 horas de onde moravam. Márcia aceitou, relutante, já que sua mãe estava bem doente há algum tempo. Porém, como seus irmãos prometeram cuidar de sua mãe, ela aceitou e mudaram-se. O novo bairro, assim como a casa, era bem novo e eles seriam os primeiros moradores da casa. Eles se ajeitaram rapidamente. A casa ainda tinha apenas 2 quartos, mas agora cada um dos irmãos tinha sua própria cama. A casa tinha um corredor dividindo os quartos e não havia mofo e nem grades nas janelas. A única coisa que incomodava Miguel era o cheiro de tinta fresca, que atacava a sua alergia. Porém, após tomar um antialérgico, tudo se resolveu. A família comemorou a mudança com um jantar. Surpreendentemente, a noite chegou. A cama do Miguel era do lado da porta, enquanto a do seu irmão ficava ao lado da janela. Tudo estava perfeito, até que Miguel acordou com a porta do quarto batendo de leve na parede. Ele congelou. Ele tinha certeza que havia deixado a porta encostada. Não havia ventilador ligado ou janela aberta que pudesse ter empurrado a porta. Ele tinha certeza que havia deixado a lâmpada do corredor acesa, porém à sua frente estava a figura. A mesma figura. Porém, como sua cama estava do lado da porta, ele estava a menos de 5 passos de distância da silhueta. Miguel não conseguiu piscar ou fechar os olhos. Ele só encarava a silhueta. Aquela figura parecia usar um terno e calça social, e não era possível ver seu rosto, mas Miguel sabia que ele estava olhando diretamente para os seus olhos. Ele usava um chapéu e aparentemente carregava uma maleta em uma das mãos. A figura continuou lá e Miguel continuou encarando-a por minutos, horas. Miguel não sabia quanto tempo tinha se passado. Foi quando ouviu uma voz rouca vindo do outro lado e o coração de Miguel acelerou e, aparentemente libertado do transe, ele cobriu seu rosto e, após se acalmar, dormiu. Contou o ocorrido para seus pais, que chamaram um padre para benzer a casa, já que a avó ainda estava muito doente. Roberto ainda colocou um altar na parede do corredor e colocou nele uma imagem da Virgem Maria benzida pelo próprio padre. E desde então, nada demais aconteceu. A avó dos garotos morreu meses depois, sem que nenhum médico conseguisse explicar a doença. Obrigado por assistir até aqui. Deixem um like, compartilhem e até a próxima na Casa do Sobrenatural.